Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lenz do Treinador OAB. Eu vim falar com vocês hoje para avisar que saíram os locais de prova da próxima prova da OAB. E isso causou uma confusão entre os alunos, todo mundo muito nervoso. E é legal quando sai o local de prova porque a gente concretiza algo que a gente já está esperando e a gente acredita que nunca vai chegar. Então a gente muitas vezes se enrolou para estudar porque achava que era uma coisa que não era concreta. Apesar de você ter feito a sua inscrição, você achava que era uma coisa muito distante. E quando sai o local de prova, você vê que é real. Então, se você não viu o seu local de prova, entra lá no site da FGV, coloca os teus dados e você vai ver seu nome e aonde você vai fazer prova. É muito legal esse choque de realidade para a gente fazer um balanço. Para fazer um balanço do que a gente fez até agora e para ver que é real. Eu até preferia que a OAB colocasse umas 2 semanas antes esses locais de prova, porque é o famoso água batendo na bunda, né? Quando a água bate na bunda, a gente acorda e a gente vê que existe um certo tempo para a prova, o tempo é pequeno e eu preciso aproveitar o tempo da melhor maneira. Então, no meu ponto de vista, essa questão de local de prova, né, de você saber que é real, é muito importante. Mas muitos alunos ficam desesperados, ficam chateados, tristes e olhando só os pontos negativos do que aconteceu até agora. Você acaba vendo o quanto falta para estudar, quais as matérias você deixou de estudar, quantas provas você não fez e você não enxerga o bom, o quanto você já vem se esforçando até aqui. Claro, tem gente que não se esforçou em nada, né? E daí? E daí que você vai fazer o que dá para fazer com o que você tem. Eu sempre digo para os meus alunos que estudar é a mesma coisa. Estude da melhor forma que você pode, com o tempo que você tem e da forma que der. E quem não fez nada também tem algo que é a oportunidade. Então, primeira pergunta que eu vou responder hoje é sobre os alunos que querem viajar. Eu estimulei todo mundo do meu treinamento a viajar. Veja que você faz a prova da OAB sozinho, é o seu nome que vai estar na carteira. Então, não tem problema nenhum você viajar, por quê? Eu gostaria muito que você aproveitasse, né, esse feriado, visse a família, que a família é a base fundamental, mas que você pensasse em você. Eu olho tudo isso de uma forma egoísta, tá? De te fazer bem, porque às vezes você vai deixar de viajar, vai deixar de passear em prol da OAB, e aí você vai ficar ressentindo tanto essa situação que você vai ficar em casa, mas não vai estudar. Então vai ser uma briga com o seu subconsciente. Será que não é melhor você ir para essa viagem ou ir nessas visitas, nesses almoços e separar um pedacinho para você estudar? E aí não é colocar a culpa nos outros, porque na sua vida é você que decide tudo, você decide tudo. Então você vai falar, vou acordar mais cedo e vou estudar 1, 2 horas, ou vou me reservar das 4 às 6 para estudar. É você que decide. A segunda pergunta que eu vejo muito conflito agora, e quero que vocês se coloquem, né, se vejam por fora, é o seguinte: quando chega a prova da OAB, a gente fica extremamente sensível. A gente fica sensível, a gente se chateia à toa. A gente, não vou falar que a gente procura culpados, mas é quase isso, porque a gente se sente um coitadinho, né? Olha a situação que eu tô, olha só que horror, vou fazer essa prova, eu não sei nada, e já começa aqueles pensamentos negativos. Veja, gente, a gente está extremamente sensível e é por isso que eu sempre falo da gente entrar na caverninha e evitar qualquer tipo de fadiga de briga, tá? Por favor, não crie expectativa. Não espera que a outra pessoa que está perto de você entenda o que você está passando. Não espera que ela adivinhe o que você está precisando. Porque senão você cria expectativa e se frustra. Veja, apesar de você querer que ela entenda ou elas entendam, você pode querer o que você quiser. Você precisa pensar de forma mais individual para você não sofrer. Porque a prova é sua e não é de mais ninguém. Ela é responsabilidade sua e de mais ninguém. Então a gente precisa começar a sair dessa situação de pedir, pedir, pedir e começar simplesmente a executar o que precisa ser executado por nós. Porque você não depende de ninguém para estudar, você depende de você mesmo, só.
Se alguém está te atrapalhando, não está te entendendo, depende de você sair do lugar que está, do estado que está para um lugar mais propício ou um local mais propício, seja o que for. Então, essa questão da gente criar expectativa é muito complicado. E aí é meio que quase que uma chicotada que eu te dou. Porque se é você que está fazendo a prova, por que a tua família inteira tem que sofrer junto com você? Não tem. Você está sendo egoísta. Por que o teu marido, a tua mulher tem que sofrer junto com você? Sabe? Não tem. Porque é sua prova, tá? Então, vamos tentar agir de forma mais racional, evitar qualquer tipo de briga agora. Agora a briga não é positiva. Agora a briga só faz você sair do foco. Bom, como a gente está nesse feriado, então, de Páscoa, e a pergunta é se eu devo viajar, se eu posso viajar, eu sou super a favor, desde que você seja um viajante consciente, seja um nômade estudante consciente, que saiba separar esses determinados horários para você revisar, estudar e etc. Outra pergunta que as pessoas têm me feito é sobre as provas. Gente, a gente falta uma semana para a prova, então não é hora de fazer prova mais. Cuidado com os grupos de estudo que ficam, a questão é tal, qual é a resposta? Por quê? Fica aquela discussão que é uma... No começo ela até ajuda, mas depois é um negócio de ego e é triste porque quando você não acerta você fica frustrado e isso acaba com você. Então agora não é hora de fazer prova, mas nada impede que você estude a prova. É muito legal que você imprima as provas para você saber como ela é, como é a capa, como são as perguntas, que você saiba identificar as perguntas curtas e médias que eu sempre falo, onde a resposta é de uma linha a uma linha e meia, que você consiga identificar as perguntas grandes, que é aquelas que ultrapassam metade da página, que você leia os enunciados e veja que é um probleminha, sempre na OAB é um probleminha, e você tem que tirar a gordura desse problema para ele ficar pequenininho, e você entender o que é importante. Então, estudar prova é legal, fazer prova agora não, porque nesse nervosismo você pode acabar ficando derrotado, tá? Você começa a errar, por exemplo, e aí você desanima, e não é hora de desanimar agora. Pensando sobre a Páscoa, mas eu vou fazer outros vídeos de Páscoa, e ó, eu quero agradecer uma aluna muito querida que ela sempre me cutuca, fala, professora, preciso de você, pelo amor de Deus, faz um vídeo. Eu tô em gravação todos os dias, às vezes eu tô sem tempo de fazer os vídeos abertos. Mas a gente vai normalizar isso com certeza, tá? Um grande beijo, porque eu fico super feliz. Quem tá muito perdido, tá muito desesperado, eu indico sim, normalmente entre essa semana e a próxima semana, se já não estão liberando, são liberados resumos, né? Revisões das questões de prova, né? Das matérias da prova, tanto de resolução de questão, como de dicas que os professores acham que existe possibilidade de cair. Eu acho super legal vocês verem essas revisões, principalmente quem está muito agoniado. Por quê? Você tem que contar com, primeiro, o que você já estudou na faculdade, porque está tudo armazenado na sua cabeça. Depois, o que você já vem estudando para o OAB, né? Seja fazendo cursinho, seja estudando sozinho. E aí, agora é hora de refrescar, revisar. Eu tenho um slide antigo onde você escolhe algumas matérias para a última semana agora de revisão, para você focar só nessas matérias. Vocês encontram o link aqui no YouTube, mas eu vou ver se eu arrumo esse vídeo, porque ele tem alguns pequenos erros que não mudam nada, mas de número de questões, porque algumas questões mudaram a numeração. Mas você escolhe nesse slide algumas matérias que você vem desempenhando melhor e você só foca nessas matérias nessa última semana. Essa é uma grande dica. Como a gente está nesse feriado de Páscoa, é muito legal a gente lembrar de passagem, rito de passagem. E esse local de prova, a prova da OAB em si, é um ritual e o ritual faz parte da nossa vida. É muito legal, ele traz um pouco de angústia, porque é um novo, é uma coisa nova que se abre, mas ele é um rito de passagem que todo estudante de direito vai passar. Então, o que eu tenho para te dizer é o que a gente pode fazer para equilibrar agora, principalmente nesse feriado, é equilibrar o lazer e o estudo. Porque você equilibrando o lazer e o estudo, você ganha carinho, você está precisando de carinho, você está precisando de abraço, você não está precisando de briga, você está precisando de acalanto. Ninguém precisa entender o que você está fazendo, o que você está passando, as pessoas só precisam estar do seu lado, isso já é o suficiente.
Ao mesmo tempo que você vai poder passear se você for viajar ou descansar ou ficar com a sua família, você tem que sim ser forte e reservar aquele teu horário de estudo. E nem que seja impondo se você não conseguiu impor seu horário de estudo até hoje. Né? Para você estudar uma prova, para você ler uma matéria. Ninguém vai estudar tudo em uma semana. Então eu vou dar a última dica, tá? Pra gente aproveitar essa pegada de Páscoa de renascimento, né? Do símbolo do ovinho. Então, veja, gente, hoje é uma nova história. Essa prova é uma nova história. Então você precisa banir qualquer pensamento de tipo, ah, não deu certo, ah, vai acontecer de novo, ah, eu não vou conseguir. Não, você precisa falar, eu vou fazer tudo que eu puder com o que eu tenho. E é assim que tem que ser. E essa prova tem que ser diferente de todas as outras, por quê? Porque ela vai ter sua aprovação, sabe? E não uma aprovação reclamona, uma aprovação xingando todo mundo, uma aprovação de briga. Não, a aprovação que você merece. É essa, tá chegando. E ela tá aí. Acreditando em milagres ou não, os milagres acontecem. E eu sempre converso com vocês sobre isso. Se é pra tua estrela brilhar, simplesmente você vai passar. Então, mesmo que você não tenha feito nada, confie em tudo que você já estudou até hoje. Você fez faculdade. A prova é uma oportunidade e o não você já tem. Então, agora não pode pensar, é proibido pensar em desistir. Porque se o não você já tem, vamos tentar o sim? Então, para desse julgamento, estudei pouco, fiz pouca prova, não dá tempo. Você ainda tem uma semana, você tem uns dias para descansar e recarregar as energias com as pessoas que você mais gosta. Não fica se torturando, sabe? Todo mundo vai viajar e você vai ficar sozinho em casa. Não faça isso. Vá, aproveite, faz bem pro cérebro descansar também. Essa semana aqui no treinamento, muita gente estava exausta e começou a surtar. Pode perguntar para os meus alunos de treinamento. Sabe o que eu falo? Eu falo, vai dormir. Dorme. Dormir é bom. Descansar é excelente. Ficar varando não leva você a nada. O teu cérebro, você não é uma máquina, né? O seu cérebro precisa desse refresco até para ele sedimentar a matéria. Então aproveita a Páscoa, chega com tudo na segunda-feira. Vamos ver as revisões legais que tenham aí gratuitas para vocês fazerem, tá? Vamos focar nas matérias que cada um, né, de forma individual, vai melhor, porque você não vai abraçar o mundo agora. E, por favor, não dê o último tiro do pé, né, o tiro de misericórdia que os alunos costumam dar nessa última semana. Na última semana, os alunos ignoram todas as matérias que eles manjam, né, que eles dominam, e eles vão para as matérias que eles não têm a menor ideia. Misturando nervosismo, expectativa, enfim, véspera de prova, você estuda essas matérias que você não tem a menor ideia, você não aprende nada e ainda esquece aquilo que você sabia. Então agora é hora de revisar aquilo que você sabe, sedimentar o que você sabe e confiar. Você precisa acertar a metade da prova. Vamos ficar todo mundo tranquilinho? Então, vamos ficar todo mundo tranquilinho, sem dor na consciência, pode viajar sim, leva o seu material, não faça mais prova, fazer, mas você pode estudar a prova, é importante que você saiba como é a prova. Com relação à ordem de prova, é legal saber mais ou menos onde as coisas estão, sim, mas fique sabendo que pode ser que a OAB simplesmente mude tudo de lugar, como ela já fez, mude as coisas de lugar. Então, você precisa pelo menos saber, ter uma ideia, né? E não vá de surpresa, né? Saiba o terreno que você vai caminhar em cima. E por fim, acredite em você, acredite no teu potencial, acredite na sua vida, acredite na oportunidade de fazer a prova. Então, desistir tá fora de cogitação. Bom, eu fico por aqui. Me siga lá no www.treinadoroab.com.br e a gente vai se falando. Mandem perguntas pra gente fazer novas pautas de vídeo, tá bom? Se você curtiu, deixa um like aí, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Um beijo da professora Gisele Lenzi.